Bem-vindos ao dia 42 deste maravilhoso programa DAR. Shabbat Shalom para cada um de vocês, meus irmãos. Realmente estamos em um dia especial, em um Shabbat, onde o Senhor quer ter uma relação especial com cada um de nós. E justamente nessa relação especial que quer ter contigo, e quer ter comigo, e quer ter com todo o seu povo, hoje vamos estudar uma profecia maravilhosa que o Senhor deixou escrita faz milhares de anos. Justamente antes de começar este tema, que é o dia 42, quero enviar saudações, porque se somou à família, era o último que faltava, ao engenheiro Vitor Hugo Soto, de Guate, do país de Guatemala. Assim que um abraço a ti, meu irmão Vitor, felicitações, faz 3 semanas que já começou o programa, e se começou não é para que abandone em seguida, senão que vá até que termine os 60 dias. Assim que bem-vindo a esta família de valentes, também ao nosso irmão que está aqui conosco, Hamilton Robledo. Hamilton, justamente te damos as boas-vindas e também com o compromisso de que está conosco até o final. E também a irmã do país de Guatemala, a irmã Mercedes, e ao seu filho Leonel Silor, que justamente é a mãe de um irmão que está aqui conosco. Damos as boas-vindas a eles dois, a este maravilhoso programa DAR, e a todos os que vão se somando dia a dia e vão conhecendo justamente isso que o Senhor envia para que separe a mentira e tiremos a mentira de nossa vida e nos dê a verdade e nos dê a saúde. Justamente todos os que se somam, sejam bem-vindos, todos os que entram a este programa DAR. Nós, os que começamos neste programa, estamos no dia 42 e são minhas felicitações a todos os que estão aqui desde o dia 0 até hoje. E veja as mudanças, como estão se sentindo bem? Fabulosos, fabuloso. Com muita energia, já sabem por quê? Somos capazes de pregar até 2 vezes 2 temas. Nos dá muita energia os sucos. Puro suco verde. Christian, eu tinha me esquecido de Sérgio, que cada vez fala mais, agora fala muito mais. Vejam os vídeos de Sérgio, que antes falava 1 minuto ou 30 segundos, e agora está falando até 30 minutos, eu vi Sérgio falando. Assim que vejam, e os temas que ele tem dado realmente estão muito, muito interessantes. O Senhor começou a ativar o gênio, como digo, que tínhamos apagado, tínhamos engordurado, tínhamos como calcificado, e agora o Senhor está removendo todo o cálcio que tínhamos grudado por todos os lados e está nos devolvendo a vida. Começou a nos tirar as pedras, quase com todas as pedras, irmãos, terminamos de fazer um caminho que falta para casa. Justamente, peguem todas as pedras e terminamos a avenida aí, de onde guardamos os carros. Muito bem, entrando neste tema, vamos entrar num tema profético pela primeira vez aqui no programa DAR, profundo, porque estamos vivendo tempos turbulentos. Tempos difíceis, onde todas as crises estão convergendo em uma. O que significa convergir? Significa que cada crise que nos afeta, que afeta o ser humano, está chegando a um ponto culminante. Mas não é somente num aspecto da vida, senão que em cada aspecto que esteja relacionado com a humanidade neste planeta Terra está em crise. Por exemplo, a Terra. Estou falando agora não da Terra, planeta, senão da superfície do solo, de onde obtemos justamente a vida para comer, porque já compreendemos que os carboidratos e as proteínas e as vitaminas e as enzimas e ainda as gorduras as obtemos do que as plantas fazem para nós. Agora, no solo onde as plantas nascem e se desenvolvem, esse solo está em
empobrecido, envenenado e já não é o mesmo solo de anos atrás. Está chegando a uma crise porque justamente os que plantam indiscriminadamente e voltam a repetir os cultivos, por exemplo, o cultivo de soja, o cultivo de milho, e plantam temporada atrás de temporada, empobrecendo os nutrientes que estão no solo, não deixando-o descansar, não rotando os cultivos. E a terra vai ficando seca, pobre e inservível. E é justamente contrário ao plano de Deus. Quando Deus deu ao seu povo que poderia plantar na terra, tinha que plantar durante 6 anos, e 1 ano tinha que deixá-la descansar. E nem sequer poderiam colher o que se daria sozinho. Isso que seria dado sozinho tinha que amadurecer, cair e reciclar-se. E justamente fazer replenish, como se chama replenish em espanhol? Justamente tinha que enriquecer-se de outra vez com os nutrientes. Agora o ser humano coloca nutrientes, mas quais são os nutrientes que coloca as plantas? Químicos, produtos de petróleo e o pior de tudo que se está usando, quando todos os canos do banheiro, todo o encanamento da cidade vai à câmara de purificação de água porque já não há água, todos os dejetos que nós temos defecado, junto com os dejetos químicos da fábrica e dos seres humanos, começam a reciclar e deixam secar, se fazem uma substância totalmente tóxica, e isso é o que se está usando como adubo nos campos. Então, todo o dejeto humano e das plantas químicas vai parar agora no campo. E a água que sobra, essa é dada a beber às pessoas da cidade. Então, justamente por isso, estamos na pior crise que jamais conheceu a sociedade. Não há mais terras férteis. Já os vegetais não têm os mesmos nutrientes, não têm as mesmas enzimas, os mesmos minerais ou vitaminas como há anos atrás. Por isso, justamente, sabemos que a terra não tem muito tempo mais de vida. Agora, passando a outro aspecto, por exemplo, o que acontece no oceano? O oceano está sendo justamente um depósito de tudo o que o ser humano faz quimicamente. Tudo isso vai parar ao oceano. E estão se abrindo fendas agora no oceano, onde se chamam zonas mortas. Fendas de centenas de quilômetros quadrados, onde não há vida nenhuma. E essas fendas começam a aumentar, matando todos os micro-organismos que necessitamos para que se purifique o ar. Por exemplo, quais são os pulmões da Terra? Os pulmões da Terra são as árvores, as grandes concentrações verdes que já aprendemos que tomam o dióxido de carbono, processam, fazem justamente os alimentos e depois largam o oxigênio. Mas o ser humano está acabando com todos os recursos que são o pulmão da Terra. E justamente esses pulmões da Terra, como o Amazonas, têm câncer. E o câncer se chama o ser humano, que está começando a destruir paulatinamente e sistematicamente, e já o ar não contém a mesma quantidade de oxigênio que há alguns anos. E justamente o outro fator que purifica o ar, que é o plâncton e todos os micro-organismos que há no oceano, e como a água do oceano está se esquentando, estão morrendo, porque trabalham justamente a certas temperaturas e tampouco podem dar a quantidade de oxigênio necessário. E se somamos isso a todos os bombardeios que nos fazem os governos com tudo o que nos trazem, dióxido de alumínio e uma quantidade de outros materiais que se dissolvem na atmosfera justamente para nos envenenar e matar, já este mundo, a vida se faz insustentável. E isso somente é no ar. O que está acontecendo agora
Globalmente, na temperatura, o que é o aquecimento global? A evidência do aquecimento do sistema climático se manifesta nos aumentos observados da temperatura da Terra e do oceano. Justamente agora, o que antes, onde era frio, agora faz calor, e onde fazia calor, agora faz frio. Onde havia rios abundantes, não há mais rios. E onde não havia, agora há inundações que destroem as cidades. Está tudo mudando completamente o clima. E justamente essas são provas absolutas de que está acontecendo algo na Terra, algo que não pode retroceder, senão que justamente está chegando ao seu clímax. A neve está desaparecendo, o gelo já quase não se vê nos polos. Se você vê uma foto do Polo Norte, quase não verá mais gelo. Onde foi parar este gelo? Ao mar. E as reservas de água doce estão se misturando com água salgada. Como sabemos disso? Porque subiu em todo o mundo o nível do oceano. Isso significa que a água tem que ter vindo de algum lugar. De onde vem? Justamente de tirar todo o gelo que estava acumulado nos polos, em derretimento dos polos. Isso está justamente levando a Terra a um aquecimento como nunca se viu antes. Se vocês observarem a temperatura pró-média de 100 anos atrás e forem avançando a cada ano a temperatura pró-média, se darão conta de que o ano 2011 foi o ano com maior temperatura, com mais temperaturas altas recordes, de que alguma vez o homem começou a medir a temperatura da Terra. Então está acontecendo alguma coisa? O que está acontecendo? Estamos em crise, estamos numa crise da qual não há saída. E se a isso somamos o aumento astronômico da população, faz 100 anos havia 1 milhão de pessoas na Terra. Hoje há 7 bilhões, ou seja, 7 mil milhões de pessoas com o solo arruinado, com o ar completamente arruinado, sem polos, com um governo que o único que quer é destruir as pessoas. Estamos entrando em um caos sem saída. Mas qual é a solução? Onde devemos ir? Será que esperamos um mundo melhor? Será que temos a esperança de que isto chegará a um bom passo para que justamente possamos sair desta crise? O que move o mundo? O que move o mundo é o petróleo. O que é o petróleo? Justamente os hidrocarbonetos. O que são os hidrocarbonetos? Tudo o que havia antes do dilúvio, quando Deus destruiu a terra, as árvores gigantes que existiam, a quantidade de animais, uma vegetação que nem sequer podemos pensar como enorme era, foi sepultada sob tudo o que é a massa terrestre. Isso são justamente os hidrocarbonetos. Esse é o petróleo. O homem descobriu o ouro negro. Começou a revolução industrial, porque com o petróleo podemos fazer as coisas muito mais rápidas. Com o petróleo podemos nos mover. Antes o homem poderia avançar à velocidade máxima do cavalo. Agora vamos à velocidade do som. Com que? Graças a quê? Graças ao petróleo. Agora, o petróleo é uma energia renovável? Será que teremos petróleo para gastar e gastar por toda a eternidade? Não. Justamente no ano 2008, chegamos ao pico máximo de extração de petróleo. 2008. A partir de 2008. Por isso começou a aumentar tudo o que seja gasolina e seus derivados. Por quê? Porque custa mais tirar, estão perfurando poços por todos os lados, porque agora vem petróleo de má qualidade misturado com areia, custa mais purificar, por isso vale mais, por isso é mais caro. Mas quanto menos petróleo se puder tirar da terra, mais demanda há para o petróleo, pela quantidade de pessoas que há.
E o ser humano não pode viver sem o petróleo. Se não tem mais petróleo, não há mais vida. O mundo entra num caos onde realmente se termina a vida. Porque tudo o que está em tua mesa tem 90% de petróleo. Para que chegue a comida à tua mesa, necessita 90% de petróleo. Por quê? Porque a comida se cultivou graças a tratores pelo petróleo. Todos os inseticidas e bioquímicos são de petróleo. Quando foram recolher usando máquinas, usam o petróleo. E aí levaram em transportes aos grandes depósitos à base de petróleo. Foi mantido frio à base do petróleo. Foi transportado aonde você comprou à base de petróleo. E você foi buscar com teu carro, que está construído de petróleo, gastando petróleo para poder comprar a comida que trouxe à tua mesa. Tua mesa, teu prato é petróleo. Tudo é petróleo. Mas o petróleo se acabou. E agora a população mundial segue crescendo exponencialmente. E os especialistas, não os que você escuta pela televisão, os especialistas que sabem deste problema, sabem que este mundo não tem nem 20 anos de vida. Eles dizem que em 20 anos vamos necessitar 2 planetas para que se mantenha este planeta. Pelo crescimento exponencial e pela redução dos recursos. Temos menos campos para plantar, o campo que temos já não serve, o oxigênio está contaminado, a água está quente, já quase não há água doce. Por exemplo, aqui em Los Angeles, todos os poços de onde se tirava água doce, que era justamente de rios subterrâneos, entraram águas salgadas até 100 milhas por baixo e contaminaram todos os poços de água com água do mar salgada. Isso significa que agora, para filtrar a água, tem que tirar o sal para que seja potável. E isso misturam com as águas que vêm dos esgotos e de todos os dejetos industriais que vêm. E essa é a água que sai em nossas torneiras. O mundo está num caos tremendo. E realmente, o único que podemos nos aferrar é a palavra de Deus. Se vocês perguntam a mim se eu estou preocupado, eu vou dizer, não, eu não estou preocupado, porque justamente eu confio no Criador do universo. E tudo o que está acontecendo, eu já sabia, porque estava predito por Ele. E não há nada na Terra que não esteja sob o controle dele. Ele põe reis e tira reis. E todas as crises, o único que está indicando é que estamos nos últimos dias deste planeta. E justamente a vinda de Yeshua HaMashiach é iminente. Iminente. Então, pode alguém saber o futuro? Como terminará tudo isso? E me faltou uma crise mais. Me faltou a crise econômica. Você sabe o que aconteceu justamente no ano 2008, quando se caiu a Bolsa de Valores aqui no país, no maior país do mundo, no país mais forte do mundo, na maior potência, modelo de todas as economias do mundo, Estados Unidos de Norte América. Em 2008, a Bolsa de Valores teve um colapso e somente saiu desse colapso sob fabricar mais dinheiro, um dinheiro oco que não vale nada. Esse dinheiro vale enquanto a população creia que vale, porque é um simples papel o dólar, não vale nada, porque não está respaldado pelo ouro. Houve uma época em que $1 estava respaldado por gramas de ouro que estava no Banco Central. Isso é realmente um país que tem uma economia estável. Quando o dinheiro que circula na rua está respaldado pelo dinheiro que está acumulado no banco. Agora, o único que circula na rua é papel, que não tem valor. E se tem valor, é porque as pessoas creem que tem. Mas quando se despertarem desta fantasia, é quando virá um massacre sem precedentes. Mas está tudo sustentado. Por quê? Porque Deus está no controle.
permanente de cada situação, porque estava predito. E agora vamos estudar a profecia mais maravilhosa que há nas Escrituras para nos dar, que é a profecia de Daniel 12. Uma profecia que nos mostra o que aconteceu 600 anos antes de que Cristo viesse à Terra. E também o que acontecerá nestes dias que estamos vivendo agora. E se você está escutando este tema, é porque Deus tem um plano para a tua vida. Por isso você está escutando. Porque Deus tem um plano específico para ti. Agora depende de ti. Se você realmente quer aceitar o plano que Deus tem para você. Alguém pode saber o futuro? Pergunto, alguém pode saber o futuro? Sim. Podemos saber o futuro com certeza. Com certeza. Alguém disse uma vez que se alguém pudesse saber o futuro um só dia adiantado, ia ser o homem mais poderoso da terra, com apenas saber um dia adiantado que os outros. E realmente o Senhor nos oferece não saber um dia adiantado, senão saber tudo o que acontecerá e o final completo da história. Você gostaria de aprender o que o Senhor tem para nós? Justamente vai nos converter nos poderosos da terra, em seus sacerdotes e em seus reis, reis de Deus. Isaías, capítulo 46, versículos 9 e 10, diz, na Nova Tradução Vivente, recordem das coisas que fiz no passado, diz Yeshua, recordem do que eu fiz no passado, pois só eu sou Deus, não há outro como eu. Só eu posso predizer o futuro antes que aconteça. Quem é a única pessoa que pode predizer o futuro antes que aconteça? E Yeshua HaMashiach, o nosso Deus, diz, todos os meus planos se cumprirão, porque eu faço tudo o que desejo. Então, todas essas crises que acabo de te dizer, que estamos chegando ao clímax de todas juntas ao mesmo tempo, há um caos total neste planeta. E Yeshua diz, não se preocupem, vocês, meus filhos, caminhem com minha verdade, porque tudo o que acontece eu tenho em meus planos, porque eu faço o que quero. Queremos estar do lado de Yeshua HaMashiach? Queremos ser parte de seu plano maravilhoso? E a quem declara seus planos? Yeshua. Será que ele declara a todo o mundo? Ou seja, vai pessoa por pessoa declarando o que vai fazer? É a forma de trabalhar de Yeshua? Vamos a Amós, capítulo 3, versículo 7. Diz, de fato, o Senhor soberano nunca faz nada sem antes revelar seus planos aos seus servos, os profetas. A quem revela então os planos? O Senhor a quem? Aos seus servos, os profetas. Para quê? Para que seus servos, os profetas, tragam a ti. E para que você o conheça, mas essa é a ordem divina. Deus revela o plano aos seus servos. Seus servos dão a conhecer ao mundo. E agora está dando a conhecer a ti, para que seja parte deste plano. O que é a profecia? A profecia, e recorde desta definição, é a história contada antes. A profecia é a história contada antes. Porque Deus já viveu o que vai acontecer. Justamente o que você está escutando. Deus já viveu o que vamos nós viver. Por isso ele tem a capacidade e a certeza e a verdade de predizer o que vai passar, porque não está fazendo uma predição, senão que está contando o que já aconteceu. Muito profundo o pensamento, para que você compreenda a profundidade da mente de Deus. Ele conhece o futuro porque ele já viveu o futuro.
e conhece as pessoas pelo nome, chama pelo nome centenas de anos antes de que nem sequer tivesse pai para que nascessem essas pessoas. Como será que o Senhor adivinha? Não, não adivinha. O Senhor já viveu justamente o futuro. É certeza absoluta. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, na Reina Valera 1960, diz: temos também a palavra profética mais segura. Que palavra profética temos? A mais segura de todas, a qual fazeis bem em estar atentos como uma tocha que ilumina o lugar escuro, até que o dia clareie e o luzeiro da manhã saia em vossos corações. Quem não quer ter o luzeiro da manhã, que é Yeshua HaMashiach, em nossos corações? Alguém de vocês quer ter? Então temos que ter a palavra profética mais segura. E ser obedientes e ser leais à sua palavra. Agora vou te contar a maior profecia que existe nas Escrituras. Um rei poderoso, um rei famoso até os dias de hoje, estaria se perguntando: o que será de todo este reino que eu construí? Construí a cidade mais linda que há no planeta. Tenho ouro até não sei nem o que fazer, faço paredes de ouro. Tenho jardins pendurados. Fiz os meus próprios montes, não haviam montanhas aqui. Fiz as minhas próprias. O que mais eu posso fazer? O que será que tem no futuro para mim? Eu queria saber o que acontecerá depois, até quando vou reinar, como vou governar este mundo. Nessa noite, este rei, que se chamava Nabucodonosor, teve um sonho tremendo, que o deixou aterrorizado. Quando despertou sobressaltado e tratou de lembrar o que havia sonhado. Como conosco passa algumas vezes. Sabemos que sonhamos algo e estamos atormentados porque não nos lembramos do que sonhamos. E sabemos que era importante, queremos lembrar do sonho, mas não nos lembramos o que era justamente que tínhamos sonhado. Mas essa é uma situação especial. Não era um sonho qualquer, era o sonho. O sonho que agora vamos estudar. Um sonho tão importante que chega desde a época dele, 600 anos antes de Cristo, 6 séculos antes de Cristo, até justamente nossa época. 2.600 anos. Vejam que terrível sonho, muito comprido. Não era qualquer um, era o sonho. E ele se esqueceu. E estava atormentado, estava aterrorizado, porque não podia lembrar nem sequer do sonho. O que fez? Chamou todos os sábios de seu governo, aos adivinhos, aos homens de ciência, astrólogos que estudam as estrelas, chamou tudo o que ele considerava que eram pessoas sábias e confiáveis e disse: vejam, tive esse problema, sonhei à noite algo tremendo, mas não posso recordar. Necessito que vocês me digam o que sonhei, porque para isso ganham seu dinheiro. E necessito que me digam o que significa, não apenas o que significa, senão também o que sonhei. Perplexos, os sábios, astrônomos, adivinhos, curandeiros e todos os demais palhaços que tinham nessa corte disseram: meu estimado rei, nunca ninguém nos pediu isso. Nós poderíamos elaborar uma explicação do sonho, mas não poderíamos dizer o que sonhou. Isso não pode nos pedir. Nós podemos inventar algo do que significa, porque sabemos que se sonhou com algo, tem relação com isso, e tinham tudo como tem agora. Se veem os guias de sonhos, se sonham com algo, se sonham com um número é porque é isso, se sonham com a morte é por aquilo, se sonham que voa é isso. Disseram: nós temos umas tábuas aqui que podemos interpretar, mas não nos diga para que te digamos o sonho, porque isso é impossível. O rei, que era uma pessoa sumamente inteligente, porque para ser realmente um poderoso da terra, não é qualquer um, senão que são pessoas inteligentes. E disse: vocês vejam que não são sábios, senão que são todos charlatães. Assim que digo, se vocês não chegarem a me dizer o que sonhei e sua interpretação,
eu vou aniquilar com vocês. Estou tão irado agora, porque agora eu vejo que são charlatães. Vou matar vocês, suas famílias e suas casas. Vou destruir até o escombro, porque não quero ter nenhuma recordação de vocês, charlatães. Assim que é melhor, coloquem as pilhas e realmente digam-me, analisem, peçam a seus deuses, digam-me o que sonhei, porque senão vão morrer todos e vou apagá-los da face da terra. Bom, aí o terror passou aos magos, adivinhos, astrólogos, feiticeiros e todos esses mentirosos que são iguais os da época de hoje, iguaizinhos. Na época de hoje temos os magos que leem as mãos, que te fazem limpos, que podem dizer o futuro, que jogam as cartas, o mesmo tipo de gente. Justamente não sabem nada, são todos uns charlatães. E justamente o rei comprovou que eram charlatães. Mas na corte do rei existiam pessoas do povo de Deus, porque esse rei, Nabucodonosor, tinha conquistado Israel, tinha destruído Jerusalém, tinha queimado o templo de Jerusalém e tinha trazido o melhor do melhor em jovens para seu palácio. Era tão inteligente Nabucodonosor que disse: como vou destruir essas pessoas inteligentes? Vou trazê-las ao meu palácio, vou treiná-las em ciência e vão servir a mim. Para que vou matá-las? Vou aproveitar sua inteligência e seu conhecimento. E trouxe justamente ao seu palácio, a Babilônia, para justamente que servissem ele. Agora, entre eles havia um jovem no qual Deus tinha muito contentamento e o amava. Esse jovem muito amado por Deus se chamava Daniel. E Daniel disse: eu posso dizer o sonho ao rei, assim que diga ao rei que não mate a ninguém, porque eu tenho a capacidade de dizer o sonho. E sabem, esta profecia é tão maravilhosa, porque é a única profecia em toda a Bíblia, o único sonho profético que foi dado a duas pessoas. O mesmo sonho a duas pessoas. Um foi o rei Nabucodonosor, que não poderia se lembrar, e o outro foi o profeta Daniel, porque o profeta Daniel se apresentou diante do rei e disse: eu venho não por minha própria sabedoria, senão porque há um Deus nos céus, e esse Deus nos céus revela os segredos, e justamente esse mesmo que te deu o teu sonho, também deu a mim. Assim que eu conheço o sonho, vou te dizer, mas também vou te dar a interpretação. Assim que essa profecia é uma profecia que ressalta mais que qualquer outra profecia bíblica, porque foi dada a duas pessoas, e há duas testemunhas do mesmo sonho. Haviam pensado nisso alguma vez? Justamente Deus deu o mesmo sonho a dois seres humanos. Um é Nabucodonosor e o outro é Daniel. E Daniel começou: veja, rei, vamos ler o versículo. Vamos a Daniel, capítulo 2, versículo 28. Daniel 2, versículo 28 diz: mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios, e ele fez o rei Nabucodonosor saber o que acontecerá nos postreiros dias. É uma profecia tão maravilhosa que começa nos dias do rei e vai até os últimos dias deste planeta, onde estamos vivendo nós. Vejam este sonho maravilhoso e diz: aqui o teu sonho e as visões que você teve na cama. Versículo 29. Enquanto sua majestade dormia, sonhou sobre sucessos futuros. Aquele que dá a conhecer os segredos lhe mostrou o que acontecerá. E não é porque eu seja mais sábio que os demais, que conheço o segredo de seu sonho, não é que eu tenha uma mente super sábia, senão porque Deus revela seus desígnios através de quem?
de seus profetas. Então diz Daniel, não é porque eu seja super inteligente, senão porque Deus revelou como revelou a ti. Só que de você tirou da memória e de mim não, para demonstrar que há um Deus no céu. Senão porque Deus quer que sua majestade entenda o que estava em seu coração quando sonhou. Em sua visão, sua majestade viu de frente para si uma enorme estátua. O que viu Nabucodonosor? Uma enorme estátua, resplandecente de um homem, e te dava terror vê-la. A estátua que viu Nabucodonosor é algo parecido a esta estátua que está aqui. Algo parecido, é uma representação para que possamos entender este plano maravilhoso que o Senhor revelou através de Nabucodonosor e de seu servo Daniel. Versículo 32. A cabeça da estátua era de ouro fino. De que era a cabeça? De ouro fino. Muito bem, vamos colocar aqui. Vamos interpretando. A cabeça era de ouro. A cabeça era de ouro fino. Seguimos. O peito e os braços eram de prata. De que material era o peito e os braços? De prata. Prata. E vejam quantos braços tinha a estátua? 2 braços. Interessante, interessante. O ventre e as coxas eram de bronze. Bronze. Eram de bronze. As pernas. Quantas pernas há? 2. As pernas eram de ferro. As pernas eram de ferro. E como há 2 pernas, vou colocar 2 vezes, porque há coisas tremendas que vamos descobrir. As pernas serão de ferro, cada uma das pernas de ferro, diz. E os pés eram uma mistura de ferro e de barro cozido. Os pés tinham ferro. E que mais? Barro cozido. Barro cozido. Ou seja, eram de terra. Muito bem, aí temos os materiais. E vejam que maravilhosa a ordem colocada por Deus. Porque quando Deus faz algo, faz de uma forma tão maravilhosa, tão esplêndida, que nos deixa com a boca aberta. Por quê? Porque quem faz é Deus, é perfeito. As coisas que Deus faz são perfeitas. Esta é a história dos reinos que teriam, desde a época de Nabucodonosor até o último momento da história deste mundo. O ouro, um material precioso no mundo. A prata é superior ou inferior ao ouro? A prata é o quê? Inferior ao ouro. Então vejam que os materiais iam descendo em qualidade, mas aumentando em quê? Em força, porque a prata é mais dura que o ouro. Então, vejam, o ouro é um material mais precioso, mais caro que a prata. A prata é um material mais precioso, mais caro, superior ao bronze. O bronze é um material muito mais caro, muito mais precioso que o ferro. O ferro não se pode comparar com o barro cozido. Vejam como foi caindo a qualidade destes reinos. A glória foi se opacando, mas foi aumentando em dureza, foi aumentando justamente em poder que teriam de domínio. Menos qualidade, mas mais dureza.
Justamente isso está plasmado neste plano maravilhoso. Sigamos lendo. Versículo 34. Enquanto você observava uma rocha, temos um novo componente. Uma rocha de uma montanha foi cortada. Outro componente, uma montanha, foi cortada, mas não por mãos humanas. A rocha golpeou os pés de ferro e barro e os fez em pedaços. A estátua ficou reduzida a pequenos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Logo o vento levou, sem deixar rastro algum, como a palha quando se separa o grão. Sem embargo, a rocha, essa pequena rocha, a rocha que derrubou a estátua, se converteu em uma grande montanha que cobriu toda a terra. Esse foi o sonho. Agora explicaremos ao rei o significado. Esse é o sonho. Que apareceu no sonho uma rocha saída de uma montanha. Aqui vamos desenhar uma montanha, uma tremenda montanha. Aqui está a montanha, segue muito mais para lá, não estão vendo? Mas da montanha há uma rocha que foi cortada da montanha, uma pequena rochinha assim, e veio a rocha e pum, pegou nos pés, destruiu a estátua. Mas não quero destruir porque temos que contar o que está acontecendo. Todavia não está destruída essa estátua. Agora vamos interpretar o que justamente o Criador, o que vive fora do nosso tempo, o que já viveu o futuro, vai nos ensinar o que acontecerá em nossos dias, como também ensinou o que aconteceria nos dias da cabeça de Nabucodonosor. Há 3 formas de estudar profecia. Há 2 que são incorretas e uma que é correta. A primeira forma é o que se chama o preterismo. O que é o preterismo? É justamente estudar uma profecia e aplicar tudo ao passado, como que se as profecias bíblicas já tivessem sido todas cumpridas e tudo aconteceu. Por exemplo, dizer o anticristo já veio, já terminou, tudo o que está na Bíblia, Apocalipse, já se cumpriu. Agora estamos numa época já fora das profecias bíblicas. Estamos numa época que não está marcada na Bíblia, porque tudo o que está na Bíblia já se cumpriu. Isso se chama justamente colocar as profecias no passado. A outra forma de ver as profecias, que é o futurismo. O que é o futurismo? Colocar todas as profecias, mas no futuro, como algo que não acontecerá conosco, tampouco já aconteceram. Tudo se acontecerá, mas quem sabe quando? Mais além, tudo passará. Todas essas profecias ocorrerão, mas não nos afeta, porque estamos longe do cumprimento profético e colocamos tudo no futuro. Isso se chama futurismo. Agora, a forma correta de interpretar a profecia se chama historicismo. O que é? É estudar as profecias e estudar os eventos da história do mundo para tratar de localizar se essas profecias declararam coisas que já aconteceram, que estão acontecendo ou que vão acontecer. Essa é a forma correta de entender as profecias dadas por Deus, porque nós estamos nas profecias, nós estamos imersos nas profecias, porque o mundo inteiro não se dá conta de que este mundo está chegando ao fim logo, porque está com sua mente hipnotizada no televisor, porque tem todos os seus sentidos calcificados e arruinados pela comida que come, que estupidifica a mente e que os escraviza a seguir comendo mais e mais até que desçam à tumba, e pelo que vem na televisão, que é justamente todos os noticiários, novelas, programas desenhados para te deixar longe da realidade que sofre a Terra e mostrar uma realidade fictícia, para mostrar que esta Terra poderia ter solução e observar os problemas menores da Terra. Por exemplo, acontecerão assassinatos aqui, acontecerão problemas ali, te aterrorizar em nível de menor escala e para que você não veja a grande escala do que está acontecendo. E quando se dê conta, será demasiado tarde. Justamente nós, neste programa, estamos te separando da televisão, estamos te separando dos noticiários, porque estamos te desintoxicando, para que realmente veja o que está acontecendo na Terra, que esta Terra não vai mais
porque as crises estão chegando ao seu clímax, estão se convergindo, todas as crises juntas de uma vez, e a única solução é aceitar o plano que Deus tem para a tua vida. E isso é justamente o programa DAR. Deus está te dando a oportunidade de que seja parte de seu plano profético. Então, começamos a falar, a ver o que dizem as Escrituras acerca desta interpretação, desta fabulosa profecia. Versículo 37. Sua Majestade, você é supremo entre os reis. O Deus do céu lhe deu soberania, poder, força e honra. Quem deu tudo isso? O Deus do céu. Tudo está no controle de Yeshua HaMashiach. Ele é quem põe reis e tira reis. Por isso, não devemos nos preocupar se o mundo está caindo em pedaços, enquanto estejamos do lado ganhador, que é Yeshua HaMashiach. Versículo 38. Deus colocou como governante sobre todo o mundo habitado e lhe deu domínio ainda sobre as aves e animais selvagens. Você é a cabeça de ouro. Quem é a cabeça de ouro? Babilônia. E você é o reinado de Babilônia. Babilônia. Você é o reinado de Babilônia, que segue dizendo as Escrituras. Agora vem. Depois de que termine seu reino, más notícias para Nabucodonosor, que pensava que seu reino seria para sempre, Deus está dizendo, teu reino terminará. Depois que termine seu reino, surgirá outro reino inferior ao seu e ocupará seu lugar. Quando este cair, um terceiro reino, representado pelo bronze, surgirá para governar o mundo. Depois virá um quarto reino, tão forte como o ferro. Este reino destroçará, e recorde minhas palavras agora, vamos utilizar mais adiante. Destroçará e esmagará todos os impérios anteriores, assim como o ferro destrói e esmaga tudo o que golpeia. O que seriam as pedras de ferro? O reino do terror, o reino da morte, ia esmagar, destruir. Depois diz, bom, até aí vamos chegar. A Nabucodonosor é dada a triste notícia que não queria escutar, que seu reino terminaria. E terminaria por um inferior. Se acabou o reino de Nabucodonosor? Sim ou não? Óbvio, mas é claro que se acabou. Essa profecia se cumpre ao pé da letra. Quanto durou o reinado de Nabucodonosor? Agora vamos estudar. O reinado de Babilônia foi do ano 605. Poderíamos colocar desde quando reinou seu pai, que foi no ano 626, mas estamos aprendendo esta profecia desde o tempo de Nabucodonosor. Então vamos começar no ano 605, ao ano que caiu Babilônia, que foi o ano 539. 539 antes de Cristo. 539 antes de Cristo. Isto vai descendo desde 600 a 539, porque estamos nos aproximando do ano zero. Justamente o ano zero, onde veio Cristo. Cristo morreu mais ou menos no ano 31. Tudo o que seja para cá, de 700, 600, 500, até que chegue o ano zero, a partir de aqui, os anos aumentam. Esse é o calendário que temos, por isso os anos vão reduzindo. E viemos no sentido de aproximarmos-nos do ano zero. Quem foi o próximo governo que subiu na terra quando caiu Babilônia? Quem foi? Medo-Pérsia. Foram dois governos, duas potências que governaram juntas e conquistaram juntas tudo. Medo-Pérsia.
Se você não dormiu nas tuas aulas de história, saberá que a ordem dos reinos, já fora da Bíblia, senão as potências que dominaram a Europa, quem foram? Justamente Babilônia, Medo-Pérsia. Medo-Pérsia governou do ano 539, quando justamente caiu Babilônia, 539 antes de Cristo, até o ano 331 antes de Cristo. Esse foi o governo desses dois impérios que trabalharam juntos, que é o Império Medo-Persa. Medo-Persa governaram juntos até que caíram. E quem foi o próximo governo que conquistou Medo-Persa? Quem foi? Veio um grande conquistador que se chamou como? Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Mas antes de ir a Alexandre o Grande, vamos ler na Bíblia como caiu Babilônia, porque é muito interessante como caiu Babilônia. Vamos primeiro ver quem fundou Babilônia. Quem foi que fundou justamente Babilônia? Vamos a Gênesis, capítulo 10, versículos 8 ao 10. Reina Valera 1960 diz o seguinte: E Cush gerou a Nimrod. A quem? Nimrod. Quem foi Nimrod? Quem chegou a ser o primeiro poderoso da terra? Quem é Nimrod? O primeiro poderoso da terra. O poderoso é o que quis governar o mundo inteiro. O primeiro dos déspotas que quiseram ter o controle absoluto. O primeiro que quis fundar a nova ordem mundial, Nimrod. E o que fez? Vamos ver o que foi que ele fez. Este foi vigoroso caçador diante de Jeová. E a expressão diante de Jeová, no hebraico, não é que significa que ia adorar a Jeová e estava diante de Jeová, senão que estava contra Jeová. Esse é o primeiro poderoso que enfrentou publicamente Jeová. E o contradisse em seus ensinamentos e em tudo o que Jeová mandava fazer. Justamente, segue dizendo a Bíblia. Assim como Nimrod, vigoroso caçador diante de Jeová, contra Jeová, e foi o começo de seu reino, Babel. Quem fundou Babel? Nimrod. Vem de Nimrod, e quando fundou Babel, fundou a Torre de Babel. Veio Deus, acabou com essa torre, mudou os idiomas e terminou o reino deste Nimrod. Mas foi o primeiro poderoso, o que ia marcar a tendência de todos os poderosos que queriam governar o mundo, como Nimrod, exatamente da mesma forma. Agora, aonde foi construída a Torre de Babel? Em um país que é repercutido agora de forma quase todos os dias. Qual é esse país onde estava a Torre de Babel? Onde estava? No Iraque. Se lembra do Iraque? Um país que você ouviu falar alguma coisa alguma vez? Claro! Porque justamente houve outro poderoso da terra no Iraque que quis ser o sucessor de Nabucodonosor. Como se chamou esse poderoso da terra que quis ser o mesmo que Nabucodonosor? Como se chamou? Saddam Hussein. Saddam Hussein. Ele acreditava que era a reencarnação de seu tataravô, Nabucodonosor, que realmente parece que eram parentes, mas até mudou o nome e se fazia chamar Nabucodonosor II. E dentro de sua loucura, tinha o delírio de conquistar o mundo. E sabe o que fez? Começou a construir, a reconstruir Babilônia. Gastou mais de $500 na reconstrução de $500 milhões.
500 dólares não é nada. 500 milhões de dólares na reconstrução, mais de 500 milhões de dólares no que havia começado a reconstruir, que era a entrada de Babilônia. E começou a reconstruir porque a ideia dele era justamente reinar e mudar seu reinado para a Babilônia. Sabem por quê? Porque ele queria demonstrar que o Deus dos judeus é um Deus falso. Porque justamente agora vamos ler nas profecias, onde indicam que Babilônia jamais seria reconstruída e jamais alguém viveria nesse lugar. Mas Saddam Hussein quis demonstrar que a Bíblia era falsa. E como terminou este homem? Terminou, parece Nabucodonosor, seu tataravô, quando estava como um animal na terra. Vejam essas imagens aqui. Esse já não é mais o grande Saddam Hussein. Assim terminou o rapaz, como vocês veem, justamente com uma corda no pescoço. Terminou como uma besta selvagem, parecendo uma besta selvagem, quando teve todo o poder de um país por anos e anos e anos. Mas quando quis avançar contra as profecias de Deus, foi convertido em uma besta e terminou morto, porque quis ir contra as profecias dadas por nosso poderoso Deus Yeshua HaMashiach. De que lado queremos estar? Do lado das profecias de Deus ou contra as profecias de Deus? A terra do Iraque é o lugar geográfico mais mencionado na Bíblia depois da terra de Israel. É mencionado em muitas ocasiões nas Escrituras, não sob o nome de Iraque, senão que justamente a Torre de Babel foi feita aí no Iraque. Babilônia foi construída aí no país do Iraque. Assíria, quando falamos de Assíria, dos assírios, estamos falando dos habitantes do Iraque. O jardim do Éden, de Adão e Eva, estava localizado no Iraque. Podem crer nisso? Nínive, onde foi Jonas justamente a pregar, estava no Iraque. Daniel viveu aí no Iraque. Ezequiel viveu no Iraque. A rainha Esther viveu toda a sua vida no Iraque. E possivelmente todas as terras que tinha Jó estavam no Iraque. E se a isso somarmos que Abraão foi chamado de onde? De Uz, dos caldeus do Iraque. Que Isaac foi buscar sua esposa onde? Justamente aí no Iraque. Jacó. Realmente, é uma terra que está totalmente onde ocorreram os eventos bíblicos. E esse homem pensou ir contra Deus. E assim terminou. E assim terminará cada pessoa que não compreenda as profecias e não sejam leais a Deus. Evidentemente, Iraque não seria o último reino da terra, como tentou Saddam Hussein. Não seria o último poderoso da terra. Daniel, capítulo 5. Vejam como terminou a última noite do reinado de Babilônia. Daniel, capítulo 5, versículos 24 ao 31. Nova tradução vivente diz: assim que Deus enviou sua mão para escrever uma mensagem, a mensagem que apareceu na parede. Esta é a mensagem que se escreveu. Quem está falando? Daniel, óbvio. Daniel, o intérprete, porque Deus fala através de seus profetas. Mene, Tekel e Parsim. E o significado das palavras é o seguinte: Mene significa contado. O reino de Babilônia foi contado. Deus contou os dias de seu reinado e lhe colocou o fim. Tekel significa pesado. Você foi pesado na balança e não deu a medida. Estava falando Daniel a Belsazar, que era o neto de Nabucodonosor. Parsim significa dividido. Seu reino foi dividido e dado aos medos e aos persas. Assim que justamente vinha o traspasso de Babilônia aos medos e persas. Assim, pela ordem do rei Belsazar, vestiram Daniel com mantos púrpuras, colocaram uma cadeia de ouro no pescoço e proclamaram o terceiro em importância no reino. Nessa mesma noite, mataram Belsazar, rei de Babilônia. E Dario, o medo, se apoderou do reino aos 62 anos de idade.
Isaías 45, 1 ao 3. Isso diz o Senhor a Ciro, seu ungido. A quem diz? A Ciro, seu ungido, cuja mão direita se encherá de poder. Diante dele, os reis poderosos ficarão paralisados de medo. Ficou paralisado Belsazar? De tanto medo que tinha, se defecou todo quando viu a mão. Na Bíblia está bem claro, diz que ficou tremendo e se afrouxou o ventre. Isso significa que justamente defecou nas calças quando viu a mão na parede. Ficou paralisado de medo. Se abrirão as portas de sua fortaleza. Babilônia era uma cidade completamente inacessível. Ninguém podia tomá-la. Passava o rio Éufrates pelo meio da cidade. Uma cidade esplêndida e realmente super forte. O rio Éufrates passava por toda a cidade, alimentava a cidade. Tinham cultivos na cidade, ou seja, não necessitavam nem de comida de fora, porque eles mesmos cultivavam. Tinham um alto mantimento completo. E no rio tinham colocado uma quantidade de grades para que ninguém pudesse passar, nem sequer por baixo do rio. Estava tudo fechado, era uma cidade inacessível. E era uma cidade que tinha cultivo, tinha tudo, não dependia de ninguém. E diz: as portas de sua fortaleza se abrirão e nunca voltarão a fechar-se. Isso diz o Senhor. Irei diante de ti, Ciro, aplanarei os montes, jogarei abaixo as portas de bronze e cortarei as barras de ferro. Te darei tesouros escondidos na escuridão e riquezas secretas. Farei para que saiba que eu sou o Senhor, Deus de Israel, o que te chama pelo teu nome. O que te chama pelo teu nome, sabem quantos anos antes de que Ciro nascesse se escreveu o que acabo de ler? 150 anos antes de que Ciro nascesse, já Deus havia escrito que ia nascer, que ia se chamar Ciro e que ia conquistar Babilônia. E como a ia conquistar? Por meio das portas que nessa noite tinham esquecido de fechar, e pôde entrar por baixo das portas do rio Éufrates e conquistar e encontrar os soldados como mulheres. Se vocês lerem todo o capítulo, dizia que encontravam os soldados como mulheres. A melhor arma de defesa do mundo estava completamente bêbada, indefesa, tal como Deus havia programado. 150 anos antes de que existisse essa pessoa. Por isso, não pode duvidar um segundo que a palavra de Deus se cumpre até no nome das pessoas, porque a profecia é a história que Deus já viveu e não a está contando do que vai acontecer e do que vamos viver. A questão é: temos fé em crer no que vai acontecer? Você tem fé em crer no que vou te contar do que vai acontecer? Porque aqui estão todos os reinos do mundo até o próprio final. Essa profecia é maravilhosa. Deus chamou o seu servo Ciro 150 anos antes pelo nome. Isaías 48, 14 e 15. Nova Tradução Vivente. Alguma vez te disse isso uns dos seus ídolos? Venham todos vocês e escutem. O Senhor escolheu Ciro como seu aliado. O usará para colocar fim ao império de Babilônia e para destruir os exércitos babilônicos. Eu disse, diz o Senhor. Quando o Senhor diz, eu digo algo, isso vai se cumprir, porque isso já é história para ele. Eu disse, chamo Ciro, o enviarei para cumprir este encargo e o ajudarei para que triunfe. Com a ajuda do Senhor, não há nada que seja impossível. Não importa se você vai contra todo o exército do mundo. Se Deus vai contigo, tem a vitória assegurada. 1 contra 7.000 milhões de habitantes. Vem Yeshua contigo, tem a vitória garantida. Se tem fé e crê na palavra do Senhor.
Jeremias, capítulo 50, versos 38 e 39. A espada golpeará ainda o reservatório de água e fará com que se seque. E por quê? Porque toda a terra está cheia de ídolos e as pessoas estão loucamente enamoradas deles. Isso parece um reflexo do mundo de hoje. Esta terra está cheia de ídolos e as pessoas, tristemente, estão loucamente enamoradas deles. E um desses ídolos é a comida. Logo, Babilônia será habitada por hienas e animais do deserto. Será um lugar de coruja. Nunca mais viverá gente ali. Ficará desolada para sempre. Palavra do Senhor. Quanto tempo estaria desolada a Babilônia? Para sempre. O que quis fazer Saddam Hussein? Habitar Babilônia. Como lhe foi? Foi mal para sempre. Foi cortado desta terra. Vejam que no princípio de Jeremias diz: a espada golpeará ainda os reservatórios de água e fará com que se seque. Justamente na Babilônia, se esta era a cidade de Babilônia, vinha o rio Éufrates, que passava por baixo da cidade, e aqui havia umas grades para que ninguém pudesse entrar. Neste caudal, justamente, Dario e Ciro foram fazendo com bastante tempo canais que iam desviar o rio. Nessa noite que tomaram Babilônia, nessa noite do ano 539 a.C., colocaram uma represa aqui, justo que estava a Babilônia celebrando um triunfo, mas na realidade estava celebrando sua caída. Fizeram uma represa, desviaram o rio, reduziram o caudal, tal qual como diz a Bíblia, que ia secar com a espada do Senhor. A água se desviou por outro lado, baixou o nível do curso, esqueceram de fechar as comportas e todo o exército entrou na cidade inacessível, com todos os soldados que estavam bêbados festejando com o rei. Mataram todos os soldados e o rei nessa noite, tal qual como foi prescrito na palavra de Deus anos antes. Porque o que escreve Deus, assim vai se cumprir, tal qual. Por isso temos que prestar atenção o que é que acontece conosco agora, porque isso já é história, isso já se cumpriu, isso já passou. Mas será que o Senhor tem uma mensagem para nós hoje? Isaías 13, 19 ao 22, Nova Tradução Vivente diz: Babilônia, o mais glorioso dos reinos, a flor do orgulho caldeu, será devastada como Sodoma e Gomorra, quando Deus as destruiu. Babilônia nunca mais voltará a ser habitada. Permanecerá vazia de geração em geração. Contra isso foi Saddam Hussein. Ele quis ir contra a profecia escrita de Deus. Os nômadas se negarão a acampar ali, e os pastores não levarão suas ovelhas para que passem a noite. As bestas do deserto se instalarão na cidade em ruínas, e nas casas rondarão criaturas uivantes. As corujas viverão no meio das ruínas, e as cabras selvagens irão ali para dançar. As hienas uivarão nas fortalezas, e os chacais farão sua guarida nos luxuosos palácios. Os dias de Babilônia estão contados. Logo chegará o momento de sua destruição. Isaías, capítulo 13, versículo 17. Vejam, eu incitarei aos medos contra a Babilônia. Não se pode tentá-los com prata, nem suborná-los com ouro. Disse Deus: veja, os que vêm para conquistar a Babilônia não são pessoas que são pagas com prata e ouro. Se vêm a conquistá-la, é porque estão cumprindo meus desígnios, meu desígnio de castigo. Porque eu coloco reis e eu tiro reis. Eu faço o que quero. E o que estou escrevendo aqui, isso vai se cumprir. Porque essa história eu já vivi. Vocês viverão tal qual estou contando. Justamente tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Isaías 44, 28. Quando diga de Ciro, ele é meu pastor,
Sem falta ele fará o que eu digo. Ele ordenará: reconstruam Jerusalém e dirá: restaurem o templo. Vejam que maravilhoso. Não somente Deus ia trabalhar através de Ciro para castigar Babilônia, para destruir Babilônia, e a forma que ele ia destruir, 150 anos antes dele nascer, senão que também ia ser o elemento para reconstruir seu povo e seu templo, sua cidade. Isso é algo maravilhoso. Deus tem todo o plano e o plano não vai de suas mãos. Vamos cumpri-lo como está escrito, exatamente como está escrito. Então, Medo-Pérsia governou do ano 539 ao ano 331, mas veio um império que destruiu a Medo-Pérsia e governou o mundo e ampliou, todavia, o mapa das conquistas. Quem foi esse reino? Quem foi? Grécia. Muito bem. Esse reino foi Grécia, ao mando de Alexandre o Grande, ao mando de Alexandre Magno. Lástima que Alexandre o Grande não conheceu nem entrou no programa DAR, porque morreu jovem, justamente por uma má dieta alimentícia. Morreu porque não teve controle sobre seus apetites. E é justamente DAR. Se Alexandre Magno tivesse conhecido o sistema DAR e tivesse entrado no sistema DAR, teria reinado em Grécia por muitos anos. Mas morreu com que idade? 33 anos. E a intemperança, que é justamente o contrário a DAR, o levou à tumba. E seu reino foi tomado. Vejam, nem sequer teve tempo de ter um filho. Por isso, seus 4 capitães, seus 4 generais tomaram seu reinado. E esse reinado durou do ano. Grécia durou do ano 331 ao ano 168 antes de Cristo. Do ano 331 ao ano 168 é o reinado de bronze, de Grécia, o que se chama a cultura helenística, a cultura grega, que chega até hoje em dia em muitíssimos aspectos. Agora, o que aconteceu depois que caíram os 4 generais de Alexandre o Grande? Que reino se levantou? Roma Imperial. Isso nem faz falta que eu te diga. Em qualquer aula de história vão te dizer os reinos do mundo. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e começou o reinado de Roma. Roma Imperial. Roma Imperial. E quanto durou o reinado de Roma Imperial? Durou por muito tempo. E justamente foi o reinado que estava na terra quando veio Yeshua HaMashiach até aqui, porque quem o crucificou? Os romanos estavam governando e sitiando Israel. Então, esse governo vai do ano 168 antes de Cristo ao ano 476 depois de Cristo. Esse governo cruza o ano 0. E vem do ano 168 antes de Cristo ao ano 476 depois de Cristo. Esse governo, que até o momento tinha durado mais tempo que qualquer um dos outros, estamos falando de 400, 500, como 600 anos e alguma coisa, o que durou o Império, não tenho exatamente, não estou fazendo a soma aí, mais ou menos uns 600 anos, 626?
como 626 anos, ou 624 anos, o que seja o império, muito mais que os anteriores. Vejam, foram somando também anos, cada vez foram sendo mais cumpridos os períodos de governo, mas esse ganhou de todos. Agora, quando caiu Roma Imperial se dividiu em 10 reinos, que são os saxões, alamanos, burgúndios, francos, érulos, lombardos, ostrogodos, suevos, vândalos e visigodos. Eles se converteram, por exemplo, os saxões na Inglaterra, os alamanos em Alemanha, burgúndios na Suíça, francos na França, os lombardos em Itália, os suevos em Portugal, os visigodos em Espanha. Mas apenas isso. Ficaram 7, porque 3 foram exterminados da terra, que foram os érulos, os ostrogodos e os vândalos. Esses 3 reinos, dos quais se dividiram dos 10, Roma Imperial, foram desarraigados, mas Isso está na profecia de Daniel 7, que não vamos estudar hoje, mas Daniel 7 nos conta a história de que havia uma besta, que é Roma Imperial, uma besta terrível, que tinha 10 chifres na cabeça. Esses 10 chifres eram a divisão desses 10 reinos que acabo de te dizer. Mas diz que 3 desses 10 reinos foram arrancados, e nasce um que é maior que os demais, mas com uma característica especial. Esse chifre que sai é um chifre que cresce mais que os outros, tem olhos, tem boca e fala, e é mais poderoso que os demais. E diante dele foram arrancados esses 3, os érulos, os ostrogodos e os vândalos. Justamente isso que está nascendo, esse chifre, é a representação desta segunda perna. É o reino natural que assumiu Roma. Como estava composta Roma Imperial? Tinham os Césares, que eram quem? Como se chamavam os que governavam Roma? Os imperadores. Mas outro nome dos imperadores era justamente os máximos pontífices. Máximo pontífice dizia aos imperadores. Os imperadores eram escolhidos por um núcleo especial de pessoas que os escolhia por votação, mas iam durar até que morressem. Então, quando um imperador era escolhido por um fórum e justamente ia governar até o último dia de sua vida. Mas geralmente os matavam. Geralmente morriam assim, eram mortos. Agora, o reino que sucede, resulta que tem que ter as mesmas características, porque tem que ser de ferro, não é uma perna paralela, uma perna igual, tem que ter as mesmas características. E qual é o reino ou poder que governou a terra, que tinha a dureza do ferro, amassava, esmiuçava, matava, tinha máximos pontífices. Esses máximos pontífices eram escolhidos por votação, mas iam durar até que se morressem. E iam governar desde o mesmo lugar que governou Roma Imperial. Qual seria esse governo? Muito difícil de descobrir? Não, é automaticamente natural. Roma Papal. Roma Papal. Roma Papal é o mesmo império, mas justamente com outro nome, porque agora mudou a um teor religioso. E esse império governou a terra por 1260 anos, ainda muito mais que o Império de Roma Imperial. Começou a governar no ano 538, depois de Cristo, nossa época, até o ano 1798. 1260 anos de história desses pontífices máximos, que foram a máquina sangrenta que matou ainda mais pessoas em toda a história da humanidade, perseguindo, matando
por motivos supostamente religiosos e conquistaram o mundo, ainda conquistaram tudo o que é América. Porque como se chamavam os lugares aqui? Como se chamam? Ajudem-me a dizer. São Bernardino, Los Angeles, São Francisco, Santa Bárbara, Santa Mônica, Santa Clara, San Diego. Digam-me, são nomes protestantes? Ou são nomes o quê? Católicos. Nossa Senhora dos Bons Ares. Esse é o nome de Buenos Aires? Nossa Senhora dos Bons Ares. Ou seja, Virgem Maria, quem fundou Buenos Aires? Quem fundou? Justamente pessoas católicas. E assim, República Dominicana, Trindade e Tobago, Santo Domingo, a Romana. E os nomes do México nem sequer, nem falar. Um atrás do outro, um atrás do outro. Foi tudo governo de Roma Papal. Com seus nomes e seus santos e suas tradições e suas mentiras, foi um governo em nível mundial por 1260 anos. Mas no ano 1798, o general Napoleão Bonaparte enviou outro general que se chamou o general Berthier e tomou prisioneiro de Roma ao Papa e o levou à França, onde morreu no cárcere. A Europa e Estados Unidos publicaram nos periódicos dizendo: enfim, se terminou o império dos papas. Morreu o Papa e se terminou o domínio papal. E a Bíblia diz bem claramente essa profecia. Se lemos justamente em Apocalipse, capítulo 13. Vamos a Apocalipse. Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. Não, versículo 3 diz: vi que uma das cabeças da besta parecia estar ferida de morte, mas a ferida mortal sanou. Então, foi ferida de morte no ano 1798, mas a ferida mortal sarou. Todo o mundo se maravilhou deste milagre e deu lealdade à besta. Deu lealdade a quem? Justamente no ano 1798 se termina o domínio papal, porque foi ferida de morte. Uma ferida de morte é uma ferida para morrer. Uma ferida de morte não é uma ferida superficial, é uma ferida que tinha que morrer, mas com o tempo essa ferida sarou e ressuscitou. Quando ressuscitou? No ano 1929, quando Benito Mussolini entrega o Vaticano e faz um lugar como um país independente, um Estado independente da Itália e um Estado totalmente reconhecido pelo mundo. E o Papa logrou outra vez ser cabeça e rei de um lugar físico. Aí começou a cura da ferida profetizada. Mas não é o tema de hoje. O tema de hoje é que justamente uma das pernas que era Roma Imperial e outra das pernas que é Roma Papal. Muitas pessoas que tentam entender esta profecia, entendem que os 10 dedos da estátua se referem às 10 tribos nas quais foi dividida Roma Imperial. Essas 10 tribos que acabo de dizer, os saxões, alemães, todos esses, isso é impossível, porque justamente há um texto na Bíblia que diz que a pedra pega justamente nos dedos da estátua. Esses dedos da estátua têm que estar os 10 ao mesmo tempo. Quantos dedos tem a estátua? Tem 10 dedos. Então terá 10 dedos a estátua quando pegar a rocha. Não terá 7 nem 8, terá 10 dedos a estátua. Então,
Mas antes de chegar aos dedos, somente faço essa aclaração. Vamos descobrir quem são esses dedos. Não são a divisão do Império de Roma Imperial, não é isso. Porque justamente o final vem quando estejam esses dedos reinando, e isso já aconteceu. E depois dos 10 dedos, apenas depois dos 10 dedos veio Roma papal. Hoje vamos te dar a correta e única interpretação que há nesta profecia, que Deus quer que você conheça, para que se prepare e seja parte do plano dele, e não esteja contra ele. Aqui há duas posições: os que estão da parte de Deus e os que estão contra o plano de Deus. Já descobrimos quem é o ferro: Roma papal e Roma imperial. Mas, se vocês observarem, o ferro chega até os pés também. Ou seja, temos o mesmo material de ferro que chega até os mesmos pés. É a primeira vez que acontece isso, porque cada vez que terminava um material, começava outro. Terminou o ouro e já não é mais ouro, agora começa a prata. Terminou a prata, não há mais prata, começa o bronze. Terminou o bronze, começa o ferro, o reinado duro, sangrento de Roma papal e Roma imperial. Mas nos pés, há dois componentes ao mesmo tempo, simultaneamente. Um deles já conhecemos, é Roma. Roma. Assim que Roma papal, que recebeu uma ferida mortal, mas chega viva até o final dos tempos. Isso vamos estudar no Shabat que vem, quando estudarmos um tema especial sobre as bestas. Ou seja, o material de ferro chega até o final dos dias, mas já não é um poder unificado, senão que compartilha o poder com alguém mais. Com quem compartilha? Com o barro cozido. E o barro cozido, o que será? Que é o barro? De onde tiramos o barro? Bom, o barro justamente podemos encontrar nas Escrituras, em Apocalipse. Vamos buscar justamente o que é o barro. Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse capítulo 13, perdão, versículo 11. Apocalipse 13, 11 diz: Logo vi a outra besta. Esta saía da terra. De onde saía essa besta? Da terra. Esta é justamente a simbologia, a chave para entender por que Deus colocou o barro nessa estátua. Temos que entender de onde ia sair este barro. Disse: logo vi outra besta que saía da terra. Tinha 2 chifres, como de um cordeiro, mas falava com a voz de um dragão. Temos que buscar, pelo ano aproximado, 1798, o surgimento de um poder que seja um poder que seja visível em nossos dias. Temos que buscar o poder que há em nossos dias. Sabemos que Roma papal segue presente, claramente segue presente, não tenho nem que te dizer. O Papa segue vivo e segue juntando milhões de pessoas e tem influência em todos os aspectos de tua vida. Agora, qual será o outro poder que surge a partir dos anos 1798 adiante e que chega a ser um poder e que governa junto com o Papa? Há um só. Historicamente, há um só. Muitos subiram, mas também caíram. Há um que subiu e se converteu no país mais poderoso do mundo, no país com o exército mais forte e temível do mundo, a polícia do mundo, que se mete onde não o chamam, se mete para tirar vantagem de todas as coisas. Esse país se chama Estados Unidos da América do Norte, que nasceu justamente pela época que este poder ia em declínio. Os Estados Unidos ia nascendo. Este barro que representa o nascimento em um lugar desolado, porque a Europa está representada pela água. Vamos estudar isso mais adiante, porque a água significa que há muitas nações, tribos, línguas e
e povos, como está em Apocalipse 17. Esta potência, este país nasceu num lugar desolado, sozinho. Ninguém prestou atenção, mas quando todos quiseram dar-se conta do que estava passando, já havia se convertido no maior poder, mais forte do planeta. E esse poder se chama Estados Unidos da América do Norte. USA. O outro poder que chega justamente até os pés é o mesmo poder de Roma papal, que começa a ser curado a partir de 1929. Roma papal, que é justamente o mesmo poder. Parecia que morreu, recebeu uma ferida para morrer, mas reviveu e volta a ter poder até o fim dos tempos. Mas já compartilha seu poder com outra nação, que é Estados Unidos da América do Norte. Muitos quiseram fazer frente, como Rússia, parecia estar nivelado, mas onde ficou Rússia? No esquecimento, absolutamente submetida ao poder dos Estados Unidos da América do Norte. A União Soviética ficou desarmada para que fique unicamente um poder no mundo, que se chama Estados Unidos da América do Norte. Agora, quem são esses 10 dedos que estão na mesma pontinha, na última extremidade dessa imagem? Porque justamente vamos chegar até as unhas. Quem são esses 10 dedos que estamos avançando, que já estamos aí? O que representam estes 10 dedos? Será que representavam o que se interpreta como a divisão de Roma Imperial? Absolutamente. Isso é totalmente absurdo. Esses dedos, vamos ver. Daniel 2:44 diz: durante os governos desses reis, esses 10 reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Esmagará por completo os seus reinos e permanecerá para sempre. Eu vou ler na Reina Valera 60. Nos dias desses reis, esses últimos reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, nem será reino deixado por povo. O que acontecerá nos dias desses reis, desses últimos 10 reis? Deus levantará um povo que governará toda a terra, mas para sempre, e jamais seria derrotado. Justamente essa é a profecia mais maravilhosa, mais maravilhosa. Eu gostaria de ser parte desse reinado que o Senhor vai levantar e estamos a ponto de ver. Agora, quem são esses 10 reis? As Escrituras contestam em Apocalipse, capítulo 17, versículo 7. Vamos começar. Apocalipse 17, 7 diz: por que te assombras? Perguntou o anjo a João. Te explicarei o mistério dessa mulher e da besta com 7 cabeças e 10 chifres, sobre a qual está sentada. Há 10 chifres. Esses 10 chifres são os mesmos que esses 10 dedos que estão aqui. Apocalipse 17, 12 a 17 diz o seguinte: os 10 chifres da besta são 10 reis que todavia não subiram ao poder. O que são os 10 chifres? 10 reis que todavia não subiram ao poder, mas esses serão designados como reis por um breve momento para reinar junto com a besta. Essa besta que estou mencionando aqui, vamos estudar no Shabat que vem, mas esses 10 reis vão reinar por um breve momento. Os 10 estarão de acordo em entregar à besta o poder e a autoridade que tem, e juntos irão à guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará. Irão juntos à guerra contra quem? Esses 10 reis vão brigar contra o Rei de Reis e Senhor de Senhores.
mas diz que o Cordeiro os derrotará, porque ele é o Senhor de todos os senhores e o Rei de todos os reis. E os que ele chamou e escolheu são fiéis e estarão com ele. Uau! Isso é a mensagem para nós. Diz que o Senhor vai derrotar esses 10 reis e a besta, mas com ele haverá alguém mais. Diz, e os que ele chamou e escolheu e são fiéis. Hoje o Senhor está chamando você para que seja fiel a Ele, para que possa ser escolhido por Ele. Por isso está escutando, está estudando esse tema. De outra forma, nem sequer, jamais teria chegado esta informação a você. O Senhor dos Exércitos está te chamando e está te mostrando o seu maravilhoso plano, porque quer que você seja um dos seus escolhidos e fiéis. Logo o anjo me disse, as águas onde a prostituta governa representam grandes multidões de cada nação e língua. Aí está justamente o que significam as águas. Grandes multidões de nações e línguas. Quem é essa prostituta? Vamos estudar no próximo Shabat. Tanto a besta escarlate como seus 10 chifres odeiam a prostituta. A desnudarão, comerão sua carne e queimarão com fogo o que fique dela, pois Deus lhes colocou um plano na mente, um plano que levará a cabo os propósitos de Deus. Eles estarão de acordo em entregar à besta escarlate a autoridade que tem, e assim se cumprirão as palavras de Deus. Veja, amigo, estas palavras vão se cumprir ao pé da letra, exatamente como o que ele predisse de Ciro 150 anos antes. Esses 10 reis são a nova ordem mundial. A divisão do globo em 10 partes geográficas. E está representado em 10 reis. Cada um desses reis dominam agora o globo para a nova ordem mundial, mas respondem à besta. E no momento preciso, vão entregar seu poder e seu território individual à besta. E aí vai se cumprir as palavras que li. Aí é quando vai acontecer o desenlace final. E essa besta vai lutar contra Yeshua HaMashiach. Mas Yeshua HaMashiach vai vencer na forma de seus fiéis, seus eleitos, os que estejam com ele, os que tiverem aceitado o risco. Justamente quando falo de eleitos e fiéis, tenho que voltar a Daniel 2, para, já entendido tudo isto, já entendido que o ouro é Babilônia, que a prata é Medopérsia, que o bronze é Grécia, que é o ferro, uma das pernas, Roma Imperial, que é a outra perna de ferro, Roma Papal, que despedaçaram sangrentamente o mundo, que justamente Roma Papal chega até os próprios dedos da estátua e que se forma outro poder, o último poder, que é o barro cozido, que é Estados Unidos da América do Norte, e que isso tem outro simbolismo no mundo que vivemos. É um mundo de barro cozido e ferro. Todas as estruturas de todas as cidades, de todos os caminhos, de todas as estradas estão feitas justamente de ferro e de barro cozido. É a tecnologia humana de hoje. Todos os arranha-céus estão feitos de quê? De barro cozido, que é justamente o cimento, o concreto, com o ferro. Tudo é ferro e barro cozido. As ruas, as estradas, as pontes, os edifícios, as cidades, tudo é ferro e barro cozido. Para que tenha como uma analogia do que é ferro e barro cozido. Mas, profeticamente, estamos falando de 2 poderes que chegariam até o próprio final. E esses poderes são Estados Unidos da América do Norte e Roma Papal. E os 10 reis que entregam seu poder à besta. Agora,
isto não termina com a vitória desta estátua, senão que termina com a vitória desta pequena pedra. Esta pequena pedra é cortada do monte. Para compreender esta terminologia, temos que compreender de onde sai. Do céu sai a pedra. Daniel 2:34 diz: enquanto você observava, uma rocha de uma montanha foi cortada, mas não por mãos humanas, ou seja, essa separação, esse corte, não foi feita por seres humanos. Quem fez esse corte? Essa palavra corte significa o mesmo que a santificação. Justamente a rocha foi cortada não com mãos humanas. A rocha foi cortada com mãos divinas. De uma forma sobrenatural. Se fez uma separação, um corte de quê? Agora vamos entender o que é essa rocha e o que é essa montanha, de onde foi cortada. Essa rocha ou essa pedra, de onde saiu? Da montanha, do monte. Estava unida aonde? Ao monte. Quem a cortou? Não foi cortada por mãos humanas, foi cortada por mão divina. Daniel 2:45 diz: esse é o significado da rocha cortada da montanha, ainda não por mãos humanas, que fez em pedaços a estátua de ferro, bronze, barro, prata e ouro. O grande Deus estava mostrando ao rei o que ocorrerá no futuro. O sonho é verdadeiro e o significado seguro. Cremos que isso ocorrerá assim, irmãos? Absolutamente, tão absolutamente como que Ciro foi chamado por seu nome 150 anos antes de nascer. Agora, o que é o monte? O que é a rocha? É Cristo a rocha? Sempre conhecemos que Cristo é a rocha. Primeiro vamos ver, quando Cristo vier, onde estará? 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17 diz: pois o Senhor mesmo descerá do céu com um grito de mando, com voz de arcanjo e com o chamado da trombeta de Deus. Primeiro, os cristãos que tiverem morrido, os mortos em Cristo, dizem as Escrituras, se levantarão de suas tumbas. Logo, junto com eles, nós, os que ainda estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados nas nuvens para encontrarmos-nos com o Senhor no ar. Onde vamos nos encontrar com o Senhor? No ar. E Yeshua HaMashiach, quando vier, não tocará a terra, não toca a superfície, fica no ar. E os que forem salvos serão arrebatados com ele no ar. Nos encontramos com o Senhor no ar, não na terra, no ar. Mas esta rocha golpeia a estátua e a estátua está firmemente plantada na terra. Então, com isso nos damos conta que essa rocha não pode ser Yeshua HaMashiach. Não pode ser Yeshua HaMashiach. Além... diz que vamos nos reunir com ele no ar, ou seja, vamos ser retirados da terra. Vejam o que diz Isaías capítulo 24, versículo 1. Vejam, o Senhor está a ponto de destruir a terra e convertê-la em uma imensa terra baldia. E baldia significa absolutamente vazia. Ele devasta a superfície da terra e dispersa os habitantes. Na Reina Valera 60 se entende melhor, diz: e é aqui que Jeová esvazia a terra e a desnuda, e transtorna sua face, e faz esparramar seus moradores. Jeremias capítulo 4, versículo 23 diz: vi a terra e estava vazia. Como estava a terra? O profeta Jeremias foi levado ao futuro, depois da vinda de Yeshua. E vê a terra e a encontra vazia. E não tinha forma. Como ficará este planeta? Diz. E não tinha forma. Viu os céus e não havia luz. E se não há luz, não há vida. Não há luz, não há clorofila. A única forma de obter carboidratos é pela luz solar. Então esta terra fica destruída completamente, sem habitantes, vazia de seres humanos, todos mortos os seres humanos quando vier Yeshua HaMashiach.
Então não pode ser que esta rocha seja Yeshua, porque diz que essa rocha irá cobrir toda a terra. E está falando de seu reinado, será completo em toda a terra. Vamos averiguar primeiro o que é o monte. Vamos ao monte. O que significa este monte de onde é cortada a terra? Se sabemos o que é o monte, vamos começar a entender o que poderia ser esse pedacinho do monte. Porque a rocha é um pedaço do monte. Era parte do monte, mas foi cortada do monte. O que é o monte? Daniel 9,16 diz: em vista de teus fiéis misericórdias, por favor, Senhor, aparte sua ira e furor de tua cidade, Jerusalém, teu santo monte. O que é Jerusalém? Teu santo monte. Começamos a entender que Jerusalém, que é a capital do povo de Deus, era para Deus e para Daniel o Monte Santo. Então começamos a entender que o monte começa a significar o povo de Deus, porque estava orando justamente pelo povo de Deus. Daniel 9:20 diz: eu segui orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, rogando ao Senhor meu Deus por Jerusalém, seu Monte Santo. Por quem estava rogando Daniel? Mas estava orando por uma montanha ou estava orando pelo povo? Estava orando pelo povo, então Daniel estava orando pelo Monte Santo, o que significa que estava orando pelo povo de Deus. Monte Santo, povo de Deus. Monte Santo, povo de Deus. Isaías capítulo 2, versículo 2 ao 3. E nos últimos dias, o monte da casa do Senhor, perfeitamente poderíamos ler o povo da casa do Senhor, será o mais alto de todos, o lugar mais importante da terra, se levantará por cima das demais colinas, e pessoas do mundo todo virão ali para adorar. Virá gente de muitas nações e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará seus caminhos e andaremos por suas sendas, pois de Sião sairá o ensinamento do Senhor e de Jerusalém sairá a sua palavra. Outra vez, todos sinônimos. O monte significa povo de Deus. Outro mais, Zacarias capítulo 8, versículo 3. Assim diz Jeová: eu restaurei Sião e morarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém será chamada Cidade da Verdade. Cidade de quê? Cidade da Verdade Eterna. E o monte de Jeová dos Exércitos, monte de santidade. Com isso descobrimos que Jerusalém é o monte de santidade, que Jerusalém é o monte de Jeová dos Exércitos e que Jerusalém é a cidade da verdade eterna. Então, o monte representa o povo de Deus. O Monte Santo é o povo de Deus. Se então descobrimos já que o monte de onde é cortada a pedra é o povo de Deus, significa que esse povo que pretende ser de Deus, que é o povo cristão da atualidade, desse povo que pretende seguir a Deus e pretende ser o povo de Deus, uma pequena rochinha insignificante será arrancada, separada, santificada, porque a palavra santificação é a palavra separação. Eu me santifico do mal, eu me separo do mal. Eu me santifico de Babilônia, eu me separo de Babilônia. E justamente Deus começou o corte no povo de Deus, no professo povo de Deus, e apenas um remanescente pequeno é o que ele utilizará para destruir todas as falsas crenças e fazer deste remanente, esse corte do povo de Deus, essa santificação de somente um grupo de valentes, como pode ser o grupo de valentes de Gideão, de todo o povo que foi pelejar. Deus selecionou um pequeno grupo. Esse pequeno grupo será o grupo final de valentes, de reis e sacerdotes que governarão
pelos séculos dos séculos este planeta e todos os salvos que forem ressuscitados depois. Estamos diante de uma promessa gloriosa, uma promessa maravilhosa. Esse grupo de pessoas que é a rocha, e eu vou ler, por exemplo, o versículo claro para que compreenda que nós também somos rochas. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Já vimos que o monte, a montanha, que é o professo povo de Deus, que haverá um corte, uma santificação de um pequeno remanescente. 1 de Pedro 2, 4 e 5 diz: agora vocês se aproximam de Cristo, que é a rocha viva principal do templo de Deus. Quem é a pedra principal viva do templo de Deus? Yeshua. As pessoas o rechaçaram, mas Deus elegeu para dar grande honra. E vocês são as pedras vivas com as quais Deus edifica seu templo espiritual. Diz que nós somos o quê? Pedras vivas. Aqui temos a definição de quem é essa rocha que Deus está separando. Essa pedra que utilizará são seus eleitos, são seus chamados, são seus fiéis a Yeshua HaMashiach e a seu Pai. Diz, ademais são sacerdotes santos. Pela mediação de Jesus Cristo, vocês oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Esta pedra é aqueles que são chamados, que foram eleitos, mas que foram fiéis aos ensinamentos dos profetas que Deus enviou. Porque Deus fala por meio de seus profetas. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, diz: e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja a glória e império pelos séculos dos séculos. Amém. Se nos fez reis e sacerdotes, nos fez reis para governar sobre outro grupo de pessoas. Não todas as pessoas podem ser reis. Os reis governam. Não todas as pessoas podem ser sacerdotes. Os sacerdotes ministram. E justamente aí há uma promessa de um grupo da grande montanha do professo povo de Deus. Deus ia santificar para utilizar esse pequeno remanescente e destruir todos os ensinamentos e também todos os impérios, para que esta estátua fique para sempre despedaçada e que esta pequena pedra cresça em toda a terra, para que tenha governo de Deus, que nesses reis e sacerdotes serão. Essa é a promessa de Daniel 2. E como se cumpriu cada um desses passos, se cumprirá exatamente a palavra de Deus. Como Babilônia caiu na mão dos Medo-Persas, como Medo-Pérsia caiu na mão dos gregos, como Grécia caiu nas mãos de Roma Imperial, como Roma Imperial caiu e surgiu o poder de Roma Papal, como Roma Papal foi ferida de morte e voltou a nascer, voltou a ressuscitar, ressuscitou, e como nasceu Estados Unidos, tão certamente o Senhor está separando sua pedra, está santificando esta rocha que será seu reinado para sempre de reis e sacerdotes. Deus está no controle desta terra, de cada coisa que ocorre, de todos os reinos, o que sucederá, porque Deus já viveu a história. Deus não está tratando de imaginar. Deus conhece o futuro, porque o que para nós é futuro, Deus já viveu. Porque não vive na margem de tempo que nós vivemos. Se está escutando esta mensagem, é porque Yeshua HaMashiach está te chamando, especialmente a ti,
para que seja parte deste movimento que o Senhor vai utilizar, para que seja um verdadeiro sacerdote e rei sobre a terra. É agora o momento de tomar tua decisão. Você gostaria de se unir? Você está decidido a reinar com Cristo para sempre? Esse é o meu desejo, de reinar com o Senhor para ser fiel para sempre. O Senhor está te chamando. O único que quer o Senhor é que você seja fiel, que te desintoxiques de todas as falsas crenças, mas também que desintoxique teu corpo, porque teu corpo é o templo onde mora o Senhor. Esse templo que vai te converter em um templo vivente para sempre. E chegou o momento de conhecer a verdade, e a verdade te faz livre. Esta é a mensagem profética mais impressionante que algum dia escutará, porque começa desde o rei Nabucodonosor até os nossos dias. E o que vamos viver, porque a vinda de Yeshua HaMashiach é iminente, e o corte da pedra que está sendo do professa povo de Deus já começou. E este programa DAR te separa de todas as mentiras, tanto médicas, físicas, como espirituais, que Babilônia espiritual colocou em nossos pais e em nossos corações. Nos vemos no dia 43 para seguir estudando tudo o que o Senhor nos tem dado para conhecer de nosso corpo, para seguir nos purificando. E no dia 49, que é o sábado que vem, no Shabat que vem, vamos falar das bestas. Vamos seguir com este panorama profético espetacular que está nas Escrituras, para que possamos conhecer a verdade e o plano que Deus tem para cada uma de nossas vidas. Que o Senhor te abençoe. Te vejo amanhã no dia 43 de DAR.